Então, partir aí para o segundo ponto dessa nossa lição, né? O segundo ponto fala sobre a intercessão na visão apostólica. Eu coloquei esse tópico na visão apostólica. É claro que se nós formos olhar essa questão da intercessão na visão apostólica, ela vai se ampliar a cada evangelho, a cada carta, a cada endereçamento. É uma visão extremamente ampla. Então é um tópico resumido, é um apelo sumário sobre a visão apostólica. Basicamente aquela visão do texto de Hebreus, que nós vamos usar como referência, que o termo usado é quase que um termo comum. A gente não pode garantir que a visão seja comum, mas o termo é muito comum, e nós vamos citar esses termos. Também o termo de Paulo, que Paulo é um dos grandes escritores, né, pelo menos em termos de volume, não necessariamente em termos intelectuais, mas em termos de volume, né? A sua intelectualidade com relação aos outros autores também pode dizer aí que tem uma relativa solidez no pensamento. Mas independente de qualquer coisa, esse é um ponto que a gente vai trabalhar. Então, a base é Hebreus e algumas passagens de Paulo, mas vamos focar na terminologia usada nos textos para explicar essa questão da visão apostólica em torno da questão da intercessão ou do papel do intercessor. A obra de Cristo, começando no primeiro parágrafo aí, a obra de Cristo é expressa nas Escrituras em várias passagens. Jesus, como Cristo, é uma verdade que surge da compreensão dos cristãos a respeito do que a lei e os profetas viam no ungido de Deus. No Novo Testamento, Jesus assume seu verdadeiro propósito diante de Deus e os apóstolos seguem dando seu testemunho por onde passam. Então, os apóstolos vão replicando, né, aquilo que aprenderam de Jesus Cristo, ou pelo menos que foram amadurecendo, né, na cabeça a compreensão daquilo que Jesus Cristo veio fazer, né, para os críticos mais exigentes. Tem um apelo de evolução da mentalidade cristã, que pode ser pensado também, mas a princípio é o ensinamento de Cristo, né, que vai sendo construído e também amadurecido na cabeça dos crentes, e eles vão ali compreendendo a figura de Jesus Cristo e aquilo que ele veio fazer aqui na Terra. Bom, o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 24, ao explicar sobre esse ministério de Jesus, ele usa a palavra enfanizo ou enfanizo, né? Depende muito aí da transliteração. Eu botei o termo grego aí, eu sempre gosto de botar esses termos gregos na revista para os leitores começarem a se habilitar com essa leitura, né? A gente usa muito a transliteração, mas a transliteração pode variar. Normalmente a gente vai buscar livros do espanhol para o português e lá tem uma transliteração do inglês para o português, também há uma outra transliteração. Então, enfanizo pode ser enfanizo também, depende da transliteração. Eu ficaria mais com a opção de enfanizo, eu ficaria mais com essa opção, mas eu transliterei aí com o enfanizo, que o que está no dicionário Strong mesmo, apesar de ser de origem inglesa, eu usei essa transliteração aí. Bom, para expressar a ação de Jesus, eles usaram esse termo, né? Diante de Deus, esse termo que é usado com Jesus, que se apresenta lá. Então, esse é um termo, que é um verbo, que se usa para ações que não possuem um tempo de duração determinado. Quer dizer, o termo está no auristo. Na gramática grega você vai entender como é que funciona o auristo lá, porque neste caso, quando se trata de verbo, ele vai tratar de uma questão que na língua portuguesa nós não temos condição de compreender muito. Ou seja, não dá para você pegar e dar exatidão à interpretação ou à tradução de dos termos gregos em língua portuguesa, justamente pelo fato de nós não termos esse tipo de expressão aqui ou colocação. Mas o que é mais parecido usando o auristo é o gerúndio. O gerúndio é aquele que mais se aproxima
na nossa língua portuguesa quando nós falamos sobre ações continuadas. O gerúndio é o mais próximo. Para expor aquilo que os cristãos esperavam sobre o Cristo ungido de Deus. O autor de Hebreus dá a resposta assertiva ao usar esse modo de expressão que, na interpretação mais apropriada, assegura a ação de Jesus como se apresentando diante do Pai na condição de atemporalidade. Eu quis usar esse termo atemporalidade justamente para tentar apresentar que a ideia do autor é que esse ato do Cristo não é um ato que ocorreu, um ato que está no passado ou alguma coisa remota, e nem tampouco futura, mas é um ato que não se coloca dentro da condição temporal, quer dizer, pode e deve ou está acontecendo a todo momento, ou seja, num tempo contínuo ou ininterrupto, nos representando diante de Deus Todo-Poderoso. Então, a intenção do uso do termo pelo autor da carta aos Hebreus possivelmente esteja relacionado com essa questão da atemporalidade da intercessão. Ou seja, a morte e ressurreição de Jesus Cristo e sua ascensão o elevou a uma condição que é como se você o visse a todo tempo apresentando seu sacrifício e usando isso como uma forma de justificar a presença diante do Pai como aquele que fala por nós, né? Que se apresenta diante de Deus para justificar nossas condições diante dele. A consumação da obra de Cristo é a garantia que a igreja tem da intercessão por nós diante do trono de Deus. Tudo que Jesus, o Filho de Deus, fez e faz é por nós, para que Deus possa nos contemplar com toda a sua graça pelo sacrifício por Cristo realizado. Para o cristão, é certo que a presença de Cristo diante de Deus trata-se de uma intercessão perpétua e predominante por sua igreja. Então, parece que o autor de Hebreus está muito seguro de sua condição. Já teve problemas com relação ao sacerdócio anterior, ao modelo, ao padrão do Antigo Testamento, que apesar de todo ano estar lá oferecendo sacrifício pela culpa das pessoas, ele tinha que fazer por si mesmo e que não tinha nenhuma garantia de que se ele pecasse amanhã, nesse intervalo de um ano, ele pudesse alcançar o perdão ou ele pudesse ter uma proximidade, ou seja, estaria de bem com Deus nesse período em que ele sacrificou, voltou a pecar e esperar uma nova oportunidade. Ele está muito seguro de que essa intercessão mediada pelo sacrifício de Cristo, ela é uma constante, atemporal. Agora, não diferente do que o autor de Hebreus apresenta, também em Romanos capítulo 8, versículo 34, aí sim o apóstolo Paulo agora, ao ditar suas reflexões ao escrivão Técio, declara que Jesus Cristo está a interceder por nós. Aí veja, quem os condenará? Jesus Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É interceder no texto acima, aí sim é apresentado aí como entu xanó. Apesar dessa transliteração estar ali, aí eu vou colocar a opção que eu acredito que seja mais viável, não o entuxanó, mas o entuncanó, né? Apesar de não ser um gama dobrado como lá em Evangelion, mas o entuncanó ficaria mais conveniente falar aqui do que a transliteração trazida. E essa transliteração, repetindo para você, é uma transliteração americana, não é uma transliteração trazida para direta do hebraico português, que não existe essa transliteração direta do hebraico para português. Então nós somos sempre mediados, sempre mediada a transliteração nossa. Ou ela passa pela Alemanha, passa
pela língua inglesa ou passa pelo espanhol. Então eu acredito que a expressão mais viável é o entucanô, que pode ser traduzido como apelo, petição ou faço uma súplica. E o termo, que é um pronome usado, que vem logo a seguir, depois desse entucanô, vem ali o emo, que é o ego, é a declinação do ego, né? Do eu, é um pronome, como eu, tu, ele, nós, vós. Então o enon aí, o emon, né? É um pronome, que é por mim, ou minha causa. Mas em alguns casos pode ser escrito também como um pronome possessivo. E eu vejo como essa ideia de pronome possessivo não só uma tradução, mas uma própria indicação que como é um pronome por nós, mas que pode haver por trás uma ideia de possessivo, é a causa que seria nossa. Eu diria que a interpretação ou tradução seria a causa que seria nossa, juntando o entucanô com o emon, que seria a causa, intercede por uma causa que seria a causa nossa. Então, esse pronome possessivo, e eu faço questão de colocar isso aí, para que se entenda que o texto grego ele enriquece muito mais quando nós nos dirigimos a ele tentando buscar os fundamentos da produção dos radicais das palavras. Nesse caso é possível interpretar a passagem do apóstolo Paulo como quem quer deixar compreendido que a intercessão de Cristo é uma manifestação diante de Deus amparada pelo seu feito na cruz, para servir de substituto pelo pecador como modelo do antigo sacerdote, mas com um perfil perfeito e eterno. Essa maneira apostólica de apresentar Jesus como intercessor é bem esclarecedora, pois mostra que a intercessão de Cristo é um ato substitutivo de quem exerce a função sacerdotal diante daquele que se encontra no verdadeiro templo, quer dizer, no Santo dos Santos, Deus. Em resumo, Jesus Cristo fala com Deus por nós, ou, como diz João 17,9, ele ora por nós. Então, a junção desses dois termos, ela é extremamente profunda quando nós vamos analisar o perfil de fato intercessor de Cristo. Não é só uma intercessão, é uma causa pelo qual pertenceria a nós, é assumida por ele. Então, o pronome, junto com aquele apelo, a ideia do entucanô, usada pelo apóstolo Paulo, e eu acredito que Paulo ele é muito assim, expressivo no uso desses termos, justamente por causa da sua retórica. A retórica de Paulo é uma retórica normalmente forense. Se vocês forem fazer um estudo sobre Paulo ou sobre as retóricas do período da era cristã, que é uma herança grega, vocês vão ver que a retórica de Paulo é uma retórica forense. Então, justificaria dizer que ele compreende muito bem essa ideia de causa e propriedade da causa. Por isso é que ele coloca o uso desses termos com uma ideia profunda de que a causa que seria nossa ele assumiu e diante do Pai ele se coloca com essa causa que seria nossa para justificarmos diante dele. Então eu acho extremamente interessante essa maneira com que Paulo se apresenta. Bom, como eu disse para vocês, resumindo, nós vamos ficar aqui, né, nesse ponto 2 e depois eu posto para vocês o vídeo já com o terceiro ponto e talvez eu fale o terceiro e o quarto ponto num vídeo só. Até mais.